Bom dia a todos, iniciando aqui mais um estudo de mini índice para hoje, dia 19 de setembro de 2022, e também vamos comentar sobre o dia anterior, né, de fechamento, que foi na sexta-feira. Né? Agora estamos fazendo apenas um vídeo por dia e vamos tentar ser o mais objetivo possível. Tá? Os vídeos estavam ficando muito longos e cansativos. Pessoal, nós temos aqui um fechamento de sexta-feira tímido em termos de amplitude de movimento, um candle bem pequenininho, que teve entre máximas e mínimas. Estamos falando aqui de 1.000 pontos, né? Ou seja, não andou, não deslanchou. E o que a gente ressalta de importante aqui? Ele transita, esses 1.000 pontos que ele andou, ele transitou rompendo esse fundo e rompendo esse fundo, né? Ele chega aqui, ó, a fazer, olha só como ele toca aqui no 109.371, né? A mínima aqui foi 109.420, aqui foi 109.770 e aqui 109.620. Então ele rompe por 200 pontos, apenas, mas volta e fecha no positivo. Fecha basicamente no fechamento da quinta-feira, né? Então, é como se ele tivesse descido, ele quis descer, quis fazer o teste, quis furar esse fundo, mas tomou um choque e voltou. Então, essa é a interpretação que a gente tem desse movimento do diário. E aí começa a ficar um pouco estranho esse movimento, como a gente já tem comentado, né? Ou seja, ele vinha fazendo um movimento de topos e fundos ascendentes, aí ele vem para cá, testa o fundo, falha esse fundo, sobe, testa esse topo que se formou aqui, falha no topo, está vindo para testar o fundo de novo e parece que está falhando. Ele segurou na média de 72 aqui e no início da retração de Fibonacci. Então, vamos ver como ele se comporta, né? Hoje, mas ele poderia, se ele quiser, se ele de fato falhou aqui, ele já vai fazer máximas maiores, vai testar as médias rápidas e vamos ver se ele volta para vir testar esse topo aqui e ver se rompe dessa vez, né? Ou então ele de fato pegou um fôlegozinho e vai tentar romper para baixo. Então eu não estou gostando, não estou conseguindo visualizar claramente, mas aqui ele teve uma falha de fundo e a gente não pode ignorar isso, né? Descendo aqui para os 60 minutos, pessoal, o que a gente tem aqui nos 60 minutos? Né? Uma estrutura que vinha caindo, né? Lá no diário, como a gente viu, segurou aqui, iniciou aqui uma possível reversão, mas segurou, veio, caiu, e olha como ele abriu o guepado, subiu, abriu o guepado, não fechou, subiu, mas ele chegou nesse topo aqui e falhou de novo, né? Então, pelos 60 minutos, o que a gente tem de último movimento? A gente está falando disso aqui, né? Vamos ser mais minimalistas aqui no movimento. Então, ele está armando isso aqui. Ou, se a gente olhar para um tempo, isso para o tempo maior, né? Porque se a gente fizer esse Fibonacci aqui, ele está exatamente no ponto de cair. Então, ele já abre numa região muito importante aqui de teste desse movimento, né? Para ficar simétrico. Olha como ficou esse movimento, né? Se a gente aumenta aqui, ó, aqui que a gente vai ver que o índice veio nos 60 minutos, tocou aqui, veio, tocou nessa região, caiu. Qual que é o movimento simétrico? Ele tocar aqui e cair. O que a gente tem que ficar com atenção? Ele já veio. Ele tocou aqui e veio testar e não rompeu. Ele está de novo testando essa região aqui, ó. Agora, como ele rompeu essa linha de tendência, ele pode ter falhado no fundo e agora está armando para subir, né? Então, essa é uma região de briga.
mas ele está mais armando uma reversão por conta da falha de fundo do que, de fato, tocar aqui e voltar. Porque ele já fez isso, testou e não conseguiu ver, né? Mas, como a gente sempre comenta, nós temos que ter as duas visões claras aí na nossa mente, né? No 15 minutos, pessoal, a gente vê, né, esse movimento aqui, como a gente comentou, essa linha de tendência que começou aqui na falha desse topo, teve um toque aqui, teve um toque aqui, estava vindo tocar aqui, chegou bem perto e agora ele rompe. Ele rompe exatamente quando ele falha no fundo, né? Ó. Então você vê que tem espaço para esse movimento de subida, né? Tem espaço para esse movimento de subida. Por dois motivos. Ele falha o fundo e ele rompe uma linha de tendência. Então, para ele fazer isso aqui, graficamente, seria o maior padrão, né? Mas como a gente sabe que o mercado é soberano, que nem tudo é como a gente espera, ele pode estar simplesmente teve uma falha de fundo e agora ele vem testar de novo, certo? Então a gente já sabe, agora eu vou descer por 5 minutos para a gente desenhar um pouco melhor. A gente já sabe que nossa região de compra vai ser aqui, ó. Nossa região de venda é toda essa região destacada aqui pela ferramenta de Fibonacci, certo? Ele pode falhar nesse topo aqui, ou pode estourar e nos dar compras nessa região. Mas ele pode falhar e nos dar a venda aqui. E aqui embaixo também, né? Ele pode falhar nesse fundo aqui e nos dar a compra, ou então ele estoura e dá a venda. Eu já vou tirar essa linha de tendência. Então é isso, pessoal. A gente vê aqui o índice armando essa subida, porém, se a gente olhar lá fora como está hoje, estamos com 0,94 operando agora às 7h40 da manhã e não temos notícia. Então, 0,94 é um gap muito grande, né? E a gente está falando, pessoal, dele abrir onde é o ideal abrir, em pontos de briga. Ele deve abrir aqui ou aqui, né? Aqui está dando 1% e aqui está dando 0,83. Ele vai abrir, se lá fora continuar assim, até as 9 da manhã, é como o nosso amigo índice deve abrir. E aí, pessoal, ele testa essa região e a gente já tem que entender se ele testa e vai primeiro querer fechar gap para depois ter força para cair, ou fecha gap e cria força para subir, ou como já aconteceu aqui, como já aconteceu na compra aqui atrás, né? Se a gente for ver aqui, como a gente comentou lá no diário, ó, aqui, ó, como ele abre gapado e não fecha gap. Olha como ele abre gapado e não fecha gap. Então, é possível que isso aconteça? Né? É possível que ele possa abrir gapado aqui, vem e nos dá a venda. E não queira fechar esse gap hoje, né? Então, vamos ficar muito atentos, filtrando sempre o sinal, mas o estudo nos diz que entre 109.400 e a região dos 110.400, aqui eu estou imaginando que ele sobe. E aqui, então, nessa região eu procuro compras. Nesse meio de caminho é mais complicado, porque ele pode buscar qualquer um desses extremos, e aí vai depender muito do sinal. Então, o mais dentro do meu operacional, a gente tem que operar compras nessa região, vendas nessa região, compras acima dessa região, e se falhar no topo aqui, vender nessa região. E assim por diante, né, pessoal? Vocês já conhecem
um pouco no operacional. Então, estou esperando o índice abrir aqui e dizer o que ele quer fazer. No primeiro sinal de compra aqui eu compro, sabendo que pode ser uma compra rápida, stop curto, quer dizer, dependendo da compra aqui, o stop é no final na mínima do dia, mas dependendo, a gente afoga um pouquinho, pega uma operação mais escalpeladora, porque ele pode sim só dar um sinalzinho de vir e cair de vez. Agora, o ideal para cair é abrir aqui, testar esse suporte como resistência e dar a venda para a gente aqui, né? Pois é isso, pessoal. Hoje é o que a gente aguarda do índice. Espero aí que todos tenham ótimos trades, sempre com foco no gerenciamento de risco, definindo muito bem seu operacional para que vocês testem cada vez mais a eficácia dele, tá bom? Um abraço a todos e a gente volta amanhã com outro vídeo analisando o dia de hoje e comentando aí como a gente imagina aí o dia ou fazendo estudo para o dia de amanhã. Um abraço.